A Café FM apresenta Fala sério. Entrevistas com personalidades da região, com informação e credibilidade. Você vê 5 mil famílias. Não, e aí a mentira virou o prato do dia, né? Fala sério. Aqui na Café FM. Aqui agora na Café FM, nesta quarta-feira, 19 de julho. Gente, dia 25 de julho é o Dia Nacional do Escritor. A data foi escolhida para homenagear profissionais indispensáveis no desenvolvimento da aprendizagem e cultura. O Dia Nacional do Escritor foi instituído em 25 de julho de 1960, com a realização do primeiro Festival do Escritor Brasileiro, sendo uma iniciativa da União Brasileira de Escritores, a UB. Sejam livros didáticos, ficção, histórias fantásticas, narrativas breves, crônicas, análises não ficcionais do passado ou do presente. Todas têm em comum uma característica: foram escritas por alguém. Aprendemos a ler e escrever ainda na infância, atividades que exerceremos ao longo da vida, mas algumas pessoas dedicam-se profissionalmente a elaborar histórias, poemas e textos que fomentam o entretenimento e conhecimento. Por trás de todo o texto ou livro existe um escritor ou escritora. Para homenagear essa linda profissão, estamos recebendo no estúdio da Café FM o Amaury Adolfo da Silva, escritor, que irá nos contar sobre a sua trajetória profissional como escritor. Amaury Adolfo da Silva é casado com a Vera, pai da Sabrina e da Letícia. Tem 3 livros publicados. Na escrita, busca comunicar seu encantamento com a vida no campo, um olhar para o interior deste universo onde encontra a poesia da vida. Não é isso mesmo? Meu amigo Amaury, bom dia, seja bem-vindo à Café FM. Bom dia, Rômulo. Bom dia, ouvintes da Café FM. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, né, para falar de um tema que acho que deveria estar mais no cotidiano de todo mundo, né? Nas rodas de conversa, que seria esse tema da literatura, que é tão importante, né, para o nosso enriquecimento cultural, né? Pois é. Amaury, quero que você fale para a gente como começou a escrever, como surgiu essa vontade aí, como é o seu processo de criação. Você anda com um caderninho no bolso, grava no celular alguma ideia, uma cena? O que costuma motivar você também? Essa pergunta acho que cabe para os ouvintes aí também que ainda não escrevem, né? De onde sai esse processo, né? Às vezes tem um escritor e uma escritora dentro de alguém que está ouvindo aí, né? E não colocou isso no papel, literalmente, hoje, nas telas também, que é o meio que é usado, né? Mas eu penso que, você fez a pergunta, eu fiquei pensando, né? Quando é que eu escrevo, quando que eu não escrevo, né? A gente pode pensar numa metáfora que eu acho que o escritor, pelo menos no meu caso, ele é que nem as estações do ano, né? Se você for ver agora, a gente está nessa época do inverno. Se você coloca uma semente na terra, ela não brota, né? A não ser que você está cuidando de uma horta, de um jardim, que você vai estar irrigando para ela brotar. Mas não quer dizer que a semente não está ali pronta para brotar, né? Daqui a pouco a gente vai ver a chegada da primavera, aí as plantas, as sementes que estavam adormecidas, elas brotam, né? Então eu tenho esse tempo também, né? Às vezes eu tenho esse tempo de dormência, né? Mas eu estou olhando para uma cena, eu estou conversando com alguma coisa, às vezes nem anotei no papel, nem no celular, mas aquilo entrou para dentro de mim de alguma forma, né? Aquilo me provocou uma emoção. Quando eu vou escrever, pode ser que de um tempo depois aquilo vem à tona. Então eu acabo registrando muito essas coisas para mim na tela mental mesmo, né? Dentro do sentimento. Embora essa prática de anotar as ideias é muito bom. Às vezes você acorda de madrugada com uma sugestão. Se você não anota, depois você vai querer lembrar, você não lembra. Aí você perdeu uma bela inspiração, né? Porque a inspiração é o mais profundo que toca o poeta, depois o escritor, né? A partir dali ele vai elaborar aquela escrita, né? Eu brinco que não é um pensamento só meu, né? O escritor ele não possui a palavra, ele é possuído, né? Pela palavra. Os personagens tomam vida e começam a contar as histórias dele, e às vezes até coisas que você não quer falar, ele te obriga a escrever sobre aquilo ali. Então é um processo muito de encantamento. Eu gosto muito desse universo da literatura aí. E quantos livros já foram publicados e quais autores influenciaram o seu estilo literário? Eu tenho alguns livros escritos, né? Essa pergunta me remete assim, a alguns que eu rasguei e joguei fora, né? Escrevi umas coisas bem interessantes, né? Eu lembro que eu escrevi um livro bonito, que hoje eu tenho até arrependimento, né?
escrevi um livro chamado Sublime Matriarca, História Escolhida no Sertão Profundo da Alma, que é um livro que eu escrevi olhando para os olhos da minha mãe, que ela ficava na nossa casa, né, morando pertinho de mim, e eu olhando para o olhar dela que não falava nada, né? Às vezes as pessoas vão chegando numa idade, né, que eles comunicam pouco, né? Mas eu ficava olhando para o olhar da minha mãe, imaginei aquilo ali como se fosse uma Vitória Régia no lago, né? E eu comecei a escrever daquilo que ela não falava, daquilo que ela não sentia. Depois de um tempo eu acabei, naquela época não tinha computador ainda nem celular, né? Eu acabei rasgando o livro depois, perdendo, né? Mas acredito que em algum momento ele volta, né? Mas eu tenho 3 livros publicados, que é o primeiro que eu escrevi foi o Redemoinho. Acho que para quem está ouvindo é interessante, porque eu comecei a escrever esses poemas, né? E de repente, até o pessoal, o meio que eu lidava, eles falavam, vão acabar um dia fazendo um encontro e lançar o seu livro, porque você nunca consegue reunir isso. Então foi muito movimento de fora das pessoas que me incentivaram a reunir isso e publicar. E é um fato interessante que nesse primeiro livro que eu publiquei, eu tinha uma questão comigo, publicar parece que é um ato de egoísmo, de vaidade, só para dizer que eu sou escritor. E depois que eu escrevi e que publiquei esse livro, eu pensei que egoísmo é você não publicar aquilo que não é seu. Porque a inspiração vem de pessoas que você convive, do cotidiano, né? E se o sagrado te deu essa possibilidade de você transformar aquela sensação, aquela emoção em palavras, ela vai tocar outras pessoas, né? E eu tive casos, relatos muito interessantes, né? Esse primeiro livro mesmo que eu escrevi, né? Um dia eu fui para a universidade lá levar até alunos para fazer o vestibular, que é um projeto bacana que aconteceu aqui. Quando eu estava lá na universidade, eu vi um aluno falando de uma questão no vestibular. Isso aqui, o que o poeta escreveu aqui? Aí, quando eu me dei conta, era um poema meu que tinha caído no vestibular da Universidade Federal de Viçosa. E foi interessante, eu senti um reconhecimento muito grande, embora nem eu sabia responder a pergunta que estava ali. Porque eles colocaram uma questão que... Mas eu, sendo trabalhador rural, né? Não tendo a oportunidade de ter participado desse processo de uma faculdade, né? E ter um poema seu entre tantas possibilidades numa universidade federal no vestibular, né? Eu achei aquilo muito, muito importante. Aí depois eu publiquei o Trem, que é o Trem, Um Sonho de Luz e Ternura. E escrevi uma coisa muito bacana, porque quando eu estava escrevendo o livro, eu contava muita história para minhas filhas, né? Sabrina e Letícia, elas pequenininhas. O Rômulo conhece bem elas e lembra delas pequenininhas, né? Sabrina com o cabelo todo cacheadinho, a Letícia um pouco menos. Aí das histórias que eu contava, ela falava, pai, conta quando você era pequeno. Aí elas se encantavam de falar que a gente dormia em colchão de palha, de colchão de capim, travesseiro de paina, né? Que a gente pode olhar, isso parece que era uma pobreza, né? Mas era uma riqueza, né? Isso que eles chamam hoje de recital de poesias, acontecia todas as noites quase na minha casa, né? Que era aquela casa de passado bosta de boi no chão, né, que não tinha cimento, um pilão de um lado, um banco do outro, e os amigos reuniam. E meu pai era um grande escritor, né, sem nunca ter podido escrever, dessa linguagem da oralidade. Aí dali nasceu o livro Trem, né, comecei a escrever. E é legal que eu escrevi, né, eu imaginei esses 2 personagens, Castinho de Luz e Óleo de Ternura. Então a Sabrina, né, era o castinho de luz. Onde ela chegava, ele irradiava luz. E a Letícia é óleo de ternura. Ela entrava nas almas das pessoas e colhia as histórias. Então é um livro que eu tenho até que reeditar ele, publicar, porque foi muito bem aceito, foi muito bem trabalhado nas escolas, né? Isso me deu. E depois eu lancei o Pedaço de Poesia. Redemoinho, eu falo que é um poema que eu olhei para fora. Olhei para a natureza e escrevi. O Pedaço de Poesia eu olhei para dentro, né? São poemas mais, né, dessa área mais intelectual, do pensamento, como se fosse um haiku, né, um pensamento pequeno que fala muita coisa. E aí escrevi outros que ficaram para o caminho, que não foram publicados. Existe algum livro assim, de cabeceira, que você gosta, aquele que você... Eu acho que essa coisa é muito dinâmica, né? Tem gente que vai falar assim, eu tenho sempre esse livro. Eu não tenho esse livro, né? Eu li vários autores, né? Até porque, né, quem não passou por esse processo da escola formal, da universidade, ele tem certo estímulo, né? Você está estudando no ensino médio, no ensino fundamental, os professores vão te incentivar, leia esse livro, leia aquele, né? Como eu estava no meio rural lá, eu não tive esse incentivo dessa forma, né? Aí depois que eu comecei a ler, mas em termos de poetas, eu gosto muito do Mário Quintana, é um poeta que eu gosto muito, né? Gosto muito de Manel de Barros, né? Do Paulo Leminski, né? São poetas que já não estão entre a gente, né? Mas eu gosto do Pablo Neruda,
São vários escritores que eu me identifico com o jeito de escrever deles, né? Eu acho ele importante. Agora, por exemplo, eu estou lendo muito alguns textos do estoicismo, né? Que são os filósofos que viveu nessa época, né? São caras fantásticos, né? Que nem o Sêneca. Eu estou lendo um texto bacana dele falando sobre o estoicismo, que é um pensamento, né? Que lá do tempo dos filósofos gregos, né? Eles mudaram, né? Engraçado você ler aquelas coisas de hoje, como que aquilo é atual, né? Tem o Epiteto, que é um poeta, é um grande filósofo que era escravo, né? E ele conseguiu, pensando hoje no Machado de Assis, que se tornou um grande nome da literatura brasileira também, que não teve esse acesso, né, a essas escolas formais. Então eu gosto de ler de tudo, né? E hoje a internet dá essa possibilidade também, né, da gente ter acesso a muita coisa que a gente não tinha. Uma grande parcela de alunos não tem o hábito da leitura, né, Mauri? Muitos atrativos, concorrendo aí com o livro, nós temos as telas digitais, celulares, laptops, né? Na sua opinião, como os professores podem despertar os jovens o desejo da leitura? Acho que essas coisas acontecem cedo, né? Quando a gente faz esse questionamento, dessa pergunta que você está fazendo, ela tem que ter feita primeiramente para os pais e para os professores também, né? Tem muitos pais que não gostam de ler. Não criaram esse hábito da leitura, e alguns professores também, apesar da sobrecarga toda que eles têm, às vezes não desenvolveram esse prazer por leitura. Então, se isso não é passado, é difícil da criança internalizar isso, né? Eu brinco que quando você perguntou lá no começo, quando você começou a escrever? Eu acho que eu comecei a escrever quando eu comecei a gostar de ler. E eu comecei a gostar de ler por acidente, né? Eu tinha mais ou menos 7 para 8 anos, tomei um tombo do pé de manga, caí, né? Naquela época, quebrei a clavícula. Aí tinha aquela história que demorou uns 3 ou 4 dias para poder levar para o hospital de Carangola, internar, né? A primeira vez que eu vi uma cidade foi através desse acidente. E é engraçado que eu fiquei lá engessado por muitos dias, né? E meu pai, que não sabia ler nem nada, teve a sensibilidade de comprar livros e levar para mim. Aí, aqueles livros de história infantil, eu comecei a ler. E de lá, né, eu fiquei muito tempo engessado. Eu lembro que o Milton, meu irmão, estudava na época em Alto Jequitibá, né? Ele trazia muito material. Então, com 8 anos, 9 anos, ele tinha uma prateleira, que nem era uma estante, né, lotada de livros. Então, eu li, por exemplo, Papillon, O Homem que Fugiu do Inferno, com 600 e tantas páginas, quando eu tinha 9 anos para fora. Então, eu comecei a ler. Então, foi um incentivo lá atrás, que me levou a me encantar. Eu leio sempre, né? Tem vezes que eu leio mais, menos, né? Hoje, muita gente... Se fosse hoje, eles iam comprar um celular para você. Toma, meu filho, sossega. E esse incentivo, eu vejo isso, né? Hoje eu tenho a minha neta, né? A Ana e a Antônia. Aí, quando vai lá para casa, a gente faço de tudo para ela... E ela não gosta mesmo de ficar com o celular. As crianças ficam porque, às vezes, a gente não dá outra opção, né? Eu vou sair daqui hoje agora, vou pegar elas lá na casa da Letícia, da Letícia mais o Gabriel, e vou levar elas, né? Então ela chega lá em casa e pergunta se ela quer, fica, vó, vamos lá para fora. Ela quer o tempo todo conversar, né? Inclusive, em setembro, se Deus quiser, eu vou estar lançando um livro aí que vou colocar ela como escritora também, porque é ela que me inspirou, né? Aí eu vou lançar, a Ana vai estar com 2 aninhos lançando seu primeiro livro, porque... A escrita não é só de escrever no papel, né? Aí quando a gente fala de leitura não é só ler um livro, é ler a vida, é ler a realidade. Meu pai, o seu pai, né, os nossos familiares foram homens e mulheres que aprenderam a ler a vida. Né? Olhar para a lua e saber o que aquilo fala, olhar para o sol, sabe quando chove, quando a chuva está. A gente hoje fica aqui ouvindo a Rádio Café para saber a previsão do tempo. Né? Eles olhavam para o céu e sabiam desse conhecimento. Então isso foi se perdendo. Essa pergunta que você falou da escola, assim como a literatura salva, né, as crianças salvam o escritor. Eu vivi uma fase minha que hoje eu não me considero como uma depressão, mas eu tive num buraco muito grande uma época, né? E eu lembro que eu fiquei um tempo sem falar com ninguém, só isolado no meu canto. Aí um dia eu estava passando perto da escola do Herênio ali e resolvi chegar lá, não sei porquê, me deu o impulso de chegar. E eu estava me sentindo a pior das pessoas, que eu não estava contribuindo para nada com o universo. Quando eu cheguei lá, alguém falou, olha, a Mauri está chegando ali. Aí eu levei um susto, que a molecada toda que estava no pátio vieram correndo e começaram a me abraçar.
e pegaram caneta para me escrever na camisa deles, como se eu fosse pedindo autógrafo, e eu fiquei todo complicado com aquilo. E as professoras falaram, nossa, a gente está fazendo um trabalho com o seu livro, né? Com os seus livros, com o seu trabalho literário. E eu fiquei tão envergonhado de me sentir que eu não estava fazendo nada e ver que a literatura que eu escrevi estava transformando aquelas vidas, né? E eles fizeram um encontro lá, acho que foi na mesma semana, com as 300 e tantas pessoas, umas 2 horas fazendo uma homenagem para mim, né? Isso é legal, né? Que eles costumam fazer homenagem ao escritor só depois que morre, né? Os vereadores aí, né? Põe o nome de praça, põe o nome de rua, cara. Você tem que homenagear agora, né? Tem o Zé Fernandes, tem o Rossério, tem o Rossano, né? Tem tantos outros escritores, tem o Farley, que eu gosto muito, ele escreve muito bem, né? Esses caras precisam ser reconhecidos agora, não é depois que se foi, né? A gente tem que valorizar. Isso é importante para o entendimento, né? E as crianças precisam de ter acesso aos livros, né? Para gostar da literatura. Amaury, hoje nós temos o tal do ChatGPT, né? Que vai escrevendo sozinho. E aí? Ameaça para os escritores? A tecnologia, a inteligência artificial seria uma ameaça para o mundo? Seria isso, Amaury? O nome já diz, é uma inteligência artificial, né? O que eu quero, né? Eu quero uma coisa orgânica, natural, ou eu quero alguma coisa artificial, né? As pessoas estão ficando muito artificial, né? Vai para o mercado, consome coisas que nem são alimento, né? Tem nome de alimento, mas não alimenta você mesmo, né? Bebem coisas que também não fazem tão bem para a gente. Então a gente está entrando nesse mundo artificial, né? Mas eu acho que nunca vai... quando a internet chegou, eles falaram que ia acabar com o livro, né? Não vai ter local mais para literatura, para escritor, e não é verdade isso, né? Até esse livro mesmo que eu escrevi agora, né, que é o Patinho Azul, que se Deus quiser vou lançar. Outro dia alguém falou comigo, por que você não coloca na inteligência artificial lá para eles reescrever o livro para você, né? Aí eles te dão todas as correções. Eu falei, não, mas aí você perde a essência, mas isso aí vai ocupar o lugar dele, né? No meio do mundo das redes sociais. Mas não vai tirar o lugar do escritor, não. Uhum. Estamos conversando aqui, gente, com Amaury Adolfo da Silva, escritor, em homenagem ao Dia Nacional do Escritor, que será na terça-feira que vem, dia 25. Quando a gente vai conversando, Amaury, as pessoas vão mandando mensagem aqui, né? O Luciano Lopes, olá, ouviu, querido Amaury, cadê o meu alô? Alô da turma do 3º ano de homeopatia, Luciano Lopes. Luciano, grande abraço. Todo mundo aí, né, do 3º ano de homeopatia, do 1º ano, tem 2 turmas do 1º ano também, né? Quem estiver ouvindo aí, o nosso abraço, porque são pessoas muito queridas. Luciano é mestre em reiki, faz um trabalho muito bacana aí também. Tem um tal de Beto aqui, né? Mandando aqui, ó, parabéns, Amaury, a poesia é a arte de viajar no improvável com os pés no chão da realidade. Conhece o Beto? Eu não conheço, não, nunca vi, não. Mas a poesia é isso, né? O que ele está colocando é verdade, né? Será que o homem pode voar? Pode, né? Eu ganhei um prêmio até uma vez interessante, que eu nem sabia que eu escrevia direito. Escrevi um conto chamado A Gravidez de Eteovaldo, né? Que eu provava que o homem podia ficar grávido, né? E ganhei o 1º lugar do prêmio de literatura, né? Envolvendo Zona da Mata e leste de Minas. Então, se o homem pode ficar grávido, né? Fica grávido no útero imaginário, né? Que a gente também tem um útero, né? É até isso, né? O homem tem muito essa questão do machismo, né? Mas a gente tem a energia masculina e feminina dentro da gente, né? Isso faz parte de nós, né? Então, quando você está criando, o que é isso? É legal essa pergunta, Romero, porque assim, nós temos 5 a 10% do inconsciente. O inconsciente é a semente que a gente tem, né? É a capacidade nossa de plantar. Agora, 90% ou mais é o inconsciente. Então, quando eu estou criando, o que eu faço? Quando eu crio um livro, nós estamos conversando aqui, estou me inspirando às vezes em coisas que você está perguntando, isso aí são sementes, né? E eu vou plantar isso onde? No meu inconsciente. Então o nosso inconsciente é o feminino, o consciente é o masculino. Então o homem cria porque ele junta essas duas forças, né? Como fosse o sêmen, né? e o óvulo, né? Como se fosse a semente e a terra. Por isso a gente cria também. Um abraço para você, meu amigo Beto, Emília. Beto é gente boa, demais da conta, né? Só falta fazer um almoço lá e convidar a gente. Beto é figuraça, né? Tem mais um aqui, ó, Rafael. Ô, Rafael, um abraço. Aí, conhece o Rafael? Ó, que beleza. Tio Amaury, Rafael aqui, saudades. Rafael... Tá lá na região dos lagos ouvindo a gente? Rafael é um poeta, né? Porque uma vez eu perguntei ele,
que ele é muito quietinho, né? Aí eu perguntei, Rafael, por que você fica quieto assim? Ele falou, tio, porque em silêncio eu falo melhor. Cara, aí eu falei... Tem hora que a gente de boca fechada... É o ditado, né? Fala muito. Senão a gente dá bom dia a cavalo, como dizia o ditado. Amaury, algum projeto para lançar outro livro? Você falou agora aí. Eu estou escrevendo, né? Eu tenho de literatura infantil, eu tenho uns 4 a 5 livros escritos, né? Que eu vou publicar, né? Bem, não sei ainda o tempo certo, né? O Patinho Azul, se Deus quiser, até setembro eu quero lançar esse livro, né? Que conta essa história bacana, né? Não vou ficar entregando a história, mas vocês vão, quem mora na roça aí sabe daqueles marrequinhos, né? Que tem nas lagoas, nos açudes, né? E um dia minha netinha olhou para aquilo e falou que era um patinho azul. E eu fiquei tentando explicar que era cinza e marrom, né? Aí a partir dali a gente começa a contar essa história, que é um livrinho, né? Bem bacana. E estou escrevendo um romance, né? Que é o primeiro que eu estou escrevendo, bem interessante, porque conta um pouco desse mundo das terapias que eu trabalho, né? Com as histórias que a gente ouve, as coisas que a gente acessa, né? É um livro que fala desse contexto regional, né? Que eu gosto muito de escrever falando da nossa região. Aí você pergunta, como que o poeta se inspira, né? O cotidiano, ele é muito inspirador, né? Então esse livro, eu acredito que em 2024 eu vou estar lançando esse primeiro romance aí. A nossa amiga Terezinha lá do Cruzeiro colocou que obrigado, Rádio Café, por nos dar a honra de ouvir o Amaury aí falando do dia do escritor. Parabéns, Amaury, Terezinha do Cruzeiro, falando que a filha dela adora leituras. Que bom demais, né? Isso é legal, porque do Cruzeiro eles falam que o poeta não é aceito na sua própria terra, né? E a Terezinha está demonstrando isso é bem o contrário. E eu nunca senti isso, eu sempre me senti muito acolhido por Espera Feliz, né? Aonde eu vou, eu falo disso, né? E às vezes a gente perde a identidade e não valoriza a cultura local, né? Onde eu for, eu falo que eu sou filho do Pedro Adolfo, da Dona Fias, moro em Espera Feliz, moro no Cruzeiro, moro na zona rural, não tenho vergonha de ser... Eu falo que eu não sou mais trabalhador, né? Porque eu prefiro trabalhar amor, né? Trabalhar a dor, a gente acaba ficando doente com isso, né? E a gente for brincar com isso, você vai ver que o vocabulário nosso é cheio de dor, né? Tem poucas palavras que tem amor, né? Aí você vai por lá, tem contador, tem tanta gente que trabalha com dor, né? E a gente tem que começar a encontrar esse encantamento de trabalhar com amor. E a Terezinha, mas o Luiz aí é meus afilhados, né? De casamento aí. Tem uma grande consideração por eles. Onde encontramos os seus livros para comprar? Esse é um problema, né? Que eu fiz e graças a Deus vendeu tudo muito rápido, né? Quase sempre eu fiz uma edição de 1000 livros, né? E não reeditei eles, né? Agora eu estou tendo esse convite, né? Alguns, né, eu consegui digitalizar, né? O trem, por exemplo, aí eu consigo disponibilizar para as pessoas, né? Ter acesso a ele. Mas os outros, eu só tenho, acho que eu mesmo só tenho um exemplar de cada um. Eu perdi, né? Assim, fui vendendo, né? Fui fazendo esses lançamentos, esses movimentos e acabei não tendo mais. Mas quero me organizar, né? Mas a Vera estava até conversando esses dias, né? Com o que entrar de recurso que eu vou investir agora nesse livro, eu quero fazer um caixa mesmo para literatura, né? Para a gente poder, até a Meire mesmo que me convidou para estar aqui, né? Eu quero ainda publicar um livro com a ilustração da filha dela, né? Que eu vi que ela faz um trabalho bacana demais, né? Eu escrevi um livrinho há um tempo atrás, chama Imaginário de Ana, que eu já até conversei com ela sobre essa parceria e bem provável para o ano que vem. Ontem eu recebi uma escritora lá em casa também, de Guarapari. Eu tenho até um sonho, não sei se é isso, né? De transformar o que eu tenho lá hoje, Espaço do Interior, que é o Instituto, né? Numa editora. Para a gente mesmo começar a publicar e editar e publicar os livros daqui, né, da região nossa mesmo. O Amaury, gente, para quem já viu o meu cartão de visita, para quem já viu algumas mensagens minhas em rede social, na própria Confeitaria Frank tem uma imagem dos meus pais e junto a elas aí tem uma frase, né? Um dia eu cheguei para o Amaury e perguntei assim, Amaury, eu precisava de uma frase legal, cara, para me usar no meu cartão de visita, alguma coisa relacionada à minha família. Na hora saiu, sou filho de José a caminho da glória. E essa mensagem eu carrego comigo até hoje, não só
escrita ali no papel, mas no coração, e para a vida, né? Para lembrar de quem eu sou filho e para onde eu vou seguir, né? E agradeço você por essa frase. E essa frase, ela cabe para todo mundo, né? Quando eu escrevi, ela escrevi para você, mas todo mundo que acredita no cristianismo é filho de José, né? Então todos somos filhos de José, de um carpinteiro, de um grande mestre, né, que acolheu aquela mulher, né, sem nenhum julgamento, né, e foi considerado o pai de Jesus. E o que Jesus ensinou? A caminho da glória, né? Então você literalmente, você e mais uma turma de irmãos aí, né, que são filhos de José, a caminho da glória. Mas todos nós somos isso, né? Porque o poema tem sempre mais de uma interpretação, né? Eu fiz para você, mas qualquer um pode falar isso, né? Todo mundo que acredita em Cristo, né, que crê dessa forma, são filhos de José, a caminho da glória. E essa glória, a gente estava até conversando nos bastidores aqui antes sobre esse negócio da fama, né, do artista, né? Quando você se coloca maior do que a arte, você se perde, porque a arte é a grande coisa, né? Tem uma comparação que eu falo muito, né? O que é mais importante, né, quando eu falo nas escolas, para os alunos, né? Então eu até me coloco aqui à disposição, né? Quem está ouvindo, as escolas que queiram me convidar aí nessa semana para ir lá e fazer uma fala, queiram levar uma turma de alunos lá no sítio para conhecer como é que é o cotidiano do escritor, eu estou aberto para receber. Aí eu falava muito disso, né? A gente tem que ter essa sensibilidade para olhar para o que está às nossas voltas, né? De repente, com um trabalho desse com as escolas, a gente descobre novos escritores, né? Quem sabe. Verdade. Parabéns, Amaury, a poesia é a alma das pessoas. Já li o livro seu, adorei. Parabéns, Rominho, pelo programa. Maria Aparecida Luísa, lá do Córrego Barnabé, pertinho de nós lá, né, amor? Ah, que beleza. Que legal. Amaury, nós falamos aqui de livros, né, de escrituras ali, só que algumas escrituras suas se transformou em canções e vai se transformar também em canções. Antes da gente falar de uma música específica sua, que nós vamos encerrar com ela, eu gostaria que você falasse desse lado seu, né, de escrever músicas. O Amaury, compositor, né? Compositor. Essa parte que eu tô resgatando, né? De novo, né? Eu passei um tempo, né? Mas eu compus muita música também, e essas coisas dos artistas que vivem em crise, né? Chegou uma época também que eu fiz a mesma coisa, né? Quebrei aquelas coisas das fitinhas cassete que eu tinha gravado, joguei fora, né? E hoje é tão fácil, né? Você tá com o celular, onde você estiver, você pode gravar, né? Aí eu entrei agora num projeto bem bacana a nível nacional, né? Com artistas que gravam, que estão gravando para Gustavo Lima, para grandes artistas aí. Estou fazendo parte desse universo e aprendendo, principalmente isso, né? Que a gente não vive só de inspiração, você vive de transpiração, né? Então, se você quer dedicar esse trabalho, agora eu estou compondo de novo, já estou entrando em contato com alguns artistas aí. Eu acho que em breve, né, vai ter coisas minhas girando por aí afora, né? E como surgiu essa música que você emprestou, né, para Marcos e Marcelo colocar a voz, Néctar do Amor? É uma letra bacana que eu fiz ela, acho que não demorou 5 minutos, né? Andando, tocando as vacas no pasto, passando, eu comecei a cantarolar ela ficou pronta, ela já veio para mim assim, pronta, né? E é um poema bacana, né? Com a música, ficou legal essa música aí. Vamos ouvir um pouquinho só. Vamos lá. O amor é um mistério escondido em uma flor. Vivo sempre à procura. A melodia, toda ela simplesmente espetacular, né? Muito bem feito, muito bem gravada, as vozes marcantes aí do Marquinho, do Zé Antônio, né? Mais conhecido como Marcelo. E a rádio tem um poder muito, né, eu achei muito interessante, quando na época não tinha nem a Rádio Café, que chegou na rádio essa música, e eu estava lá em casa, aí o locutor na época falou, vou tocar uma música do Marco e Marcelo. Aí quando tocou, eu só tinha uma lá entre essas músicas todas, tocou logo a minha, foi uma emoção que não tem preço, né? Falar, poxa, foi eu que inspirei para escrever isso aí, né? E é o meu sonho. Nessa semana eu tive lá, até no domingo eu tive na exposição, muito tempo que eu não venho, né? Fui lá no Alemão do Forró, lá dançar o forró na Zaveira. Aí fiquei achando, foi muito bacana o show dele, né? Muito bom. Todo mundo ali, eu falei, olha que força lotou, que tem. Lotou, né? Foi a força que a música tem, né? De tocar as pessoas, e eu vi muita gente cantando as músicas dele, né? Muito legal essa força que a arte tem. Pois é. Amaury, eu quero agradecer por estar aqui com a gente nesta quarta-feira, dia 19 de julho, né?
comemorando o dia 25 de julho, que é o Dia Nacional do Escritor. E você é importante para nós, né, para os livros, para a literatura. Muito obrigado por tudo que você representa. Que Deus possa abençoar você, a Vera, as meninas, as netinhas, a família toda. E obrigado por estar aqui conosco. Deixe sua mensagem, né? Uma mensagem legal aí para aqueles que talvez tenham vontade de escrever livros ou sair por aí escrevendo e tem aquele medo, tem aquele receio. Deixa para nós, né, aquela mensagem final. O primeiro é você acreditar em você e valorizar de onde você veio, né? Então eu tenho muito orgulho da minha família, dos meus irmãos, né? Da origem que eu venho. Eu estudei de fato até a 4ª série, né? Depois que eu fiz o Enem agora e consegui concluir o ensino médio fundamental. Mas isso não fez barreira para mim, né? E você pensar que eu fui para outros países, né? Fui para a Itália já 2 vezes, convidado como uma parte dessa questão da literatura, de levar a arte para lá, encontrar com 125 países do mundo. Andei o Brasil para vários lugares, eu estou aqui esse final de semana, eu estou indo para Viçosa, né, para participar de um evento lá bacana. Então esse lado meu da comunicação, e olha que é engraçado, né, eu era tímido e vergonhoso demais da conta, daqueles de pular para a janela quando chegava uma visita em casa. Então você que é muito inseguro, né, aproveita o papel para expressar o que você quer, né, que você está sofrendo, né? Vença esse medo, né? E hoje eu vejo que a literatura ela precisa ter esse espaço dentro das escolas, né? Recentemente eu fui na escola São Sebastião da Barra fazer uma fala lá que foi muito especial, né? Então assim, estou sempre querendo incentivar novas pessoas, né? No próprio curso mesmo, né? Esse mês passado eu falei com o aluno, poxa, você tem um potencial enorme para escrever. Aí essa semana ele mandou um poema para mim lindo, né? O Fernando Piller, né? Que está lá em São João da Farinha. É um menino muito bacana, né? Então, assim, o Alexandre também, eu falei com ele essa semana do potencial que ele tem para escrever. Então, assim, o seu Neném, que é um puri, né? Lá de Araponga, né? Que eu vou estar com eles esse final de semana. Ele brinca assim, que um gambá cheira o outro, né? Aí onde que você chega e sabe que você é escritor, algumas pessoas te procuram para isso, né? Então, eu sou muito feliz, né? Não estou preocupado se eu vou ter fama, eu me realizo, eu faço por prazer, né? Por gostar da arte. Obrigado mais uma vez por estar aqui e a Rádio Café está de portas abertas para você, tá bom, meu querido? Obrigado pelo convite. Pois é, ao vivo aqui na Café FM e reapresentação às 18h20 de hoje. O nosso Fala Sério de hoje, voltando na próxima quarta-feira com mais um convidado. Muito obrigado, gente. A programação continua numa boa. Daqui a pouco eu trago informações, notícias, trago mais músicas para você.